Olá, encantadores de histórias, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Bruna, tenho 25 anos e estou grávida de 7 meses do meu marido Henrique. Moramos em uma casa enorme, resultado do meu suor e do nosso trabalho em conjunto, avaliada em cerca de 7 milhões. Agora, estou afastada da empresa, um pequeno luxo que me permiti por conta da gravidez. Essa gestação é a realização de um sonho. Nunca vou me esquecer do dia em que descobri. Estava na empresa, como sempre, trabalhando duro, quando decidi pedir um prato de macarrão, meu favorito. Assim que a comida chegou, um mal-estar começou a me dominar, como um enjoo repentino que me fez questionar tudo. Em um impulso, chamei minha secretária e disse que precisava de um médico. Naquele momento, a possibilidade de estar grávida passou pela minha cabeça, mas afastei a ideia. Faz anos que tentamos, e eu nunca consegui. Quando finalmente fui ao médico, ele me olhou nos olhos e fez a pergunta: "Você está grávida?" Eu ri nervosamente e respondi que não, que há muito tempo tentávamos, mas nada havia acontecido. O médico insistiu e pediu um exame. O mundo ao meu redor parecia girar enquanto eu pensava em como seria minha vida se a notícia fosse verdadeira. O resultado saiu, e lá estava, positivo. Uma onda de emoções tomou conta de mim. Decidi que queria fazer uma surpresa para Henrique e sua família. Com um coração acelerado, preparei um jantar especial, decorando a mesa com flores e balões. Mal sabia que essa noite seria marcada por uma reviravolta. Quando chegamos à casa da minha sogra, Dona Marlene, a tensão era palpável. Ela sempre teve suas reservas quanto a mim. Sempre achou que eu não era boa o suficiente para seu filho, especialmente com a diferença de idade. Estávamos na sala, rindo e conversando, até que eu, com um sorriso nervoso, disse: "Estou grávida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Marlene olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de incredulidade e desapontamento. "Henrique, você é muito jovem para ser pai", disse ela, sua voz firme e cortante. As palavras dela pairaram no ar, pesadas e difíceis de ignorar. Eu sentia meu coração disparar, uma tempestade de emoções dentro de mim. Enquanto todos tentavam processar a notícia, eu via o olhar de Henrique, confuso, entre a felicidade e a pressão da mãe. Aquela noite não era mais sobre a alegria da gravidez, já agora, tudo estava envolto em dúvida e insegurança. O medo de como nossa vida mudaria, como a família de Henrique reagiria, e se Dona Marlene realmente aceitaria esse novo capítulo se tornou um peso sobre os meus ombros. Conforme as horas passavam, percebi que precisava de um plano. Se essa era a gestação dos meus sonhos, eu estava determinada a lutar por ela, não importava os desafios que viessem pela frente. O que eu não sabia era que essa luta estava apenas começando. A pressão aumentava, e as palavras de Dona Marlene ecoavam na minha mente. O que aconteceria quando meu marido se encontrasse dividido entre seu amor por mim e o desejo de agradar a mãe? E, mais importante, o que essa criança significaria para nós? O futuro parecia incerto, e eu estava prestes a descobrir como o amor poderia ser testado nas situações mais inesperadas. Enquanto eu arrumava o jantar, o ambiente era repleto de risadas e felicitações. Amigos e familiares parabenizavam Henrique e a mim, todos contagiados pela alegria da notícia. Estávamos empolgados, planejando cada detalhe da chegada do nosso bebê, quando notei que Dona Marlene e seu marido estavam se preparando para ir embora. Um aperto no meu estômago me alertou de que essa despedida não seria tranquila. Então, Dona Marlene, com um tom que parecia casual, mas carregava uma intensidade cruel, soltou: "Espero que venha com saúde, porque você já está velha demais para ter um bebê." Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca, e a sala, antes cheia de alegria, caiu em um silêncio constrangedor. Meu coração parou por um momento, enquanto eu tentava processar o que acabará de ouvir. Henrique franziu a sobrancelha, claramente surpreso e aborrecido. "Mãe, o que é isso que você está falando? A Bruna tem saúde, eu tenho saúde, nosso filho vai vir com muita saúde." O tom de defesa dele era evidente, mas eu sentia uma tempestade de emoções crescendo dentro de mim. Indignação e tristeza se misturavam enquanto eu me esforçava para encontrar palavras, mas não consegui.
O que eu mais queria naquele momento era um abraço caloroso e reconfortante de Dona Marlene, a avó do meu filho, mas em vez disso, só recebi críticas e desdém. As inseguranças sobre minha idade e as dificuldades que enfrentei na gravidez se tornaram uma sombra sobre a alegria que eu deveria sentir. Henrique, percebendo a tensão, insistiu: "Mãe, por favor, não diga mais isso. Isso foi horrível. Vamos, eu vou levar vocês embora." A maneira como ele se posicionou ao meu lado trouxe um pequeno alívio, mas não apagou a dor que eu sentia. As palavras de sua mãe foram como uma lâmina afiada, cortando a alegria da nossa noite. Enquanto eles saíam, eu fiquei ali, paralisada, sentindo a frustração e o desespero tomarem conta de mim. A única coisa que eu desejava era que ela reconhecesse o quanto este momento era especial, mas em vez disso, tudo o que recebi foi desprezo. Olhei para Henrique, que tentava manter a calma, mas seus olhos também refletiam a preocupação e a tristeza que compartilhávamos. Naquela noite, a casa que deveria ser um lar acolhedor e festivo se tornou um lugar de incertezas. O futuro da nossa família estava se formando sob um céu de nuvens escuras. Eu sabia que teríamos que enfrentar muitos desafios pela frente, e a batalha para conquistar a aceitação de Dona Marlene seria apenas o começo. Meu coração estava partido, e eu me perguntava se conseguiríamos superar esse primeiro obstáculo juntos, ou se a sombra da desaprovação dela nos seguiria durante toda a nossa jornada como pais. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas da nossa enorme casa, e eu me senti um pouco mais leve. Henrique saiu para a empresa, mas não antes de me deixar uma cesta de café da manhã cheia de delícias. Ao abrir, encontrei um bilhete que me fez sorrir: "Sou o pai mais feliz do mundo. Ao seu lado, te amo. Desculpa pela minha mãe, não liga, não tá batendo bem da cabeça." Li aquelas palavras e, mesmo que a lembrança das recentes desavenças ainda estivesse fresca na minha mente, decidi deixar tudo para lá. O amor de Henrique era uma âncora em meio à tempestade. Mas tudo mudaria em um instante. Alguns meses depois, já com 5 meses de gestação, recebi uma ligação inesperada. Era Dona Marlene, minha sogra, que nunca havia me telefonado antes. O tom de sua voz era inusitadamente doce. "Olá, minha querida. Como está a gravidez? Está tudo bem?" Eu respondi que sim, sentindo uma mistura de curiosidade e cautela. Então, ela disse: "Estou te ligando para te pedir um favor. Espero que me atenda." O ar de deboche que eu esperava estava ali, mas um pouco mais sutil. "Preciso fazer um desfile para minha marca de moda, e quero realizar na sua bela mansão, que é muito linda." O pedido me pegou de surpresa. Eu sabia de tudo o que ela havia dito antes, do desprezo que demonstrou quando descobriu minha gravidez. Parte de mim queria rejeitar a ideia imediatamente, mas a outra parte, talvez a mais esperançosa, considerou que essa poderia ser uma oportunidade de reaproximação. Afinal, ela estava me ligando, talvez quisesse deixar o passado para trás. Respirei fundo e decidi dar uma chance. "Claro", respondi, tentando esconder a hesitação na minha voz. "Pode vir." "Ótimo. Amanhã estarei aí para avaliar a sua bela mansão. Apesar de ser linda, estarei levando a minha equipe para montar a decoração para o desfile." O jeito como ela se referiu à casa me fez sentir um frio na barriga. Mas havia uma chance de que, com essa interação, poderíamos deixar as diferenças de lado. No fundo, eu sabia que essa visita poderia ser um campo de batalha. O desfile era importante para Dona Marlene, mas a ideia de tê-la em minha casa, debaixo do mesmo teto, me deixou inquieta. Seria essa a oportunidade de nos entendermos melhor ou apenas mais um passo em um campo minado de expectativas e ressentimentos? Enquanto me preparava para a visita, não pude deixar de pensar em como tudo poderia se desenrolar. O desfile seria um momento crucial, não apenas para ela, mas para nós. Poderíamos finalmente construir um vínculo, ou isso seria apenas mais um capítulo de desconfiança e descontentamento? O dia seguinte prometia ser um verdadeiro teste, e eu estava pronta para enfrentar o que viesse, mas com uma sombra de apreensão pairando sobre mim. Naquela tarde, assim que Henrique chegou do trabalho, percebi que ele estava cansado, mas também animado por estar em casa.
Aproveitei o momento e comuniquei a ele que Dona Marlene havia me ligado. Ele arregalou os olhos, a expressão de preocupação no rosto. Para que ela ligou? Vai me dizer que ela está fazendo você passar nervoso de novo? Tentei acalmá-lo. Calma, amor. Ela só me ligou para pedir a nossa casa para fazer um tal desfile de moda. E, acredite, ela me tratou super bem na ligação. O semblante de Henrique mudou, ainda cauteloso, mas curioso. E o que você acha da ideia? Perguntei, tentando entender como ele se sentia sobre tudo isso. Henrique pensou por um momento. Acho bom. Quem sabe vocês se dão melhor agora. Talvez o desfile ajude a relação de vocês a melhorar. Eu ri, embora um pouco nervosa. Quem sabe, né? Mas, lá no fundo, sabia que a convivência com Dona Marlene poderia ser cheia de armadilhas. Jantamos juntos, o clima um pouco mais leve, enquanto conversávamos sobre os planos para o desfile e as expectativas de Dona Marlene. A ideia de que poderíamos estar abrindo um novo capítulo na nossa relação me deixou esperançosa, mas o receio do que poderia acontecer não me abandonava. Depois do jantar, decidimos assistir a um filme. A sala estava aconchegante, e Henrique se aconchegou ao meu lado. Enquanto as cenas passavam na tela, minha mente divagava entre a história do filme e a perspectiva de ter a sogra em casa no dia seguinte. O que poderia dar errado? E, mais importante, como eu poderia garantir que a tensão entre nós não voltasse a aparecer? Com essas perguntas martelando na minha cabeça, tentei me concentrar no filme, mas a ansiedade crescia. O que seria necessário para realmente melhorar a nossa relação? Enquanto Henrique me abraçava, percebi que a única certeza que eu tinha era de que, independentemente do que acontecesse, eu não estava sozinha. Estava disposta a lutar por esse novo capítulo, mesmo que o caminho estivesse cheio de desafios. A noite avançou, mas meu coração ainda estava acelerado com a expectativa. Amanhã seria um dia importante, e a possibilidade de mudança estava ao nosso alcance. Eu só precisava ter coragem para enfrentar o que estava por vir. Quando abri os olhos, a primeira coisa que ouvi foi o som da campainha tocando desesperadamente. Henrique estava ao meu lado e perguntou: Bom dia, meu amor. Está esperando alguma entrega? Eu respondi, ainda meio sonolenta: Não está no prazo de entrega. Deve ser algum entregador apertando o botão sem parar. Como tinha dormido tarde, desci as escadas toda descabelada, apenas de roupão, tentando colocar minha cabeça em ordem. Ao abrir a porta, não pude acreditar no que vi, e disse: Dona Marlene já está aqui. Ela estava bem ali na minha frente, não acreditei e pensei que era um pesadelo. E ela disse: Claro que eu já estou aqui. Nossa, como você tá toda descabelada. Gosta de dormir tarde, hein? Vamos acordar, que eu preciso dar uma olhada na sua casa. Fiquei enfurecida. Eu realmente pensava que ela viria mais tarde. Você não viria à tarde? Perguntei, um pouco mais agressiva do que pretendia. Ela respondeu, sem hesitação: Não, eu disse que viria hoje. Não tem horário para vir na casa do meu filho, apesar de você ser a mulher dele. Naquele momento, Henrique apareceu e perguntou: Mãe, está por aqui? O que está acontecendo? Por que vocês estão brigando? Dona Marlene, com um sorriso que não convencia, respondeu: Não, filho, não estamos brigando, né, Bruna? Eu concordei, mas por dentro estava pensando que ela estava buscando uma briga logo cedo. Não tinha nem cabeça para isso, acabei de acordar. Ela começou a olhar em volta da casa, como se fosse uma crítica. Eu, tentando manter a calma, disse que ia preparar um café para ela e para sua equipe. Mas Dona Marlene nem me deixou preparar. Cadê o café? Começou a reclamar para Henrique. Ela nem faz café para você, filho. Viu como era quando eu estava com você? Eu cuidava de você. Henrique, visivelmente irritado, respondeu: Mãe, se você veio aqui para reclamar, é melhor você não ter vindo. O clima estava tenso, mas tentei intervir. Vamos tomar café, o café já está pronto. Aleluia! Estou morrendo de fome. Ela disse,
como se estivesse faminta, e logo se sentou à mesa e começou a comer vorazmente. Eu apenas observei, segurando minha xícara, tentando entender como tudo tinha chegado a esse ponto. Então, enquanto ela devorava o café, me surpreendeu com outra pergunta: você não vai trocar de roupa? Vai ficar de pijama o dia inteiro? Está com depressão? Aquelas palavras foram como uma punhalada. Eu estava tão confusa entre a indignação e a necessidade de manter a paz que não consegui encontrar uma resposta imediata. A sensação de estar sendo julgada na minha própria casa, logo pela sogra que havia causado tantas inseguranças, era sufocante. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que Henrique estava ao meu lado, tentando proteger o nosso espaço, mesmo que isso significasse enfrentar sua mãe. A tensão na mesa era palpável, e eu me perguntei como poderíamos superar essa barreira. Esse desfile poderia se tornar uma ponte ou uma armadilha, e, a cada segundo, a expectativa de como tudo se desenrolaria aumentava. Assim que Dona Marlene terminou de tomar o café da manhã, ela se levantou com uma determinação que eu conhecia bem. Vim aqui para avaliar a casa para decoração, né? Então, vamos pôr a mão à obra. Fique à vontade, desde que não quebre nada, respondi, tentando manter a cordialidade, mas a tensão era palpável. Ela me olhou de forma desafiadora e retrucou: está falando que eu vim quebrar as suas coisas? Você acha que eu preciso disso para ser feliz? O cansaço e a frustração começaram a se acumular dentro de mim. Já era difícil o suficiente lidar com a manhã tumultuada e a falta de sono. Não ia ficar ali suportando mais um ataque à minha casa. Olha, Dona Marlene, comecei com um tom bem claro, eu cedi a minha casa para o seu desfile. Não venha reclamar da minha casa. Se você quer fazer o seu desfile, faça, mas faça calada. Estou cansada disso. Nesse momento, percebi Henrique assistindo à cena, sua expressão mostrava preocupação. Calma, amor. Você não pode passar nervoso, você está grávida, né? Quer que eu fique aqui com a minha mãe? Eu olhei para ele, sentindo um misto de gratidão e exasperação. Henrique, pode ir trabalhar. Eu e sua mãe somos duas adultas, sabemos nos comportar. Ninguém aqui vai se matar. A resposta saiu de forma mais incisiva do que eu esperava, mas estava tão farta de suas provocações. Dona Marlene soltou um comentário frio: espero. O tom dela, mais uma vez, me desestabilizou. Era como se ela estivesse alimentando a tensão entre nós, esperando que algo se quebrasse. Enquanto tentava processar a situação, percebi que precisava manter a calma e, ao mesmo tempo, proteger meu espaço. A ideia de um desfile poderia trazer à tona uma nova dinâmica, mas, com Dona Marlene envolvida, tudo se tornava um campo de batalha. Com um suspiro, decidi que não deixaria que isso me afetasse mais. Vamos fazer isso funcionar, mas precisamos de um pouco de respeito mútuo, disse, tentando estabelecer um limite. A casa era minha, e a gravidez não me tornaria vulnerável a críticas infundadas. Vamos começar o que você planejou, acrescentei, sem saber o que o dia ainda nos reservaria. A tensão pairava no ar, mas estava decidida a não deixar que a hostilidade dela arruinasse nosso dia. A força que eu sentia para proteger meu lar e meu bebê era maior do que qualquer desaprovação que ela pudesse me lançar. Assim que Dona Marlene terminou de tomar o café da manhã, ela se levantou com uma determinação que eu conhecia bem. Vim aqui para avaliar a casa para decoração, né? Então, vamos pôr a mão à obra. Fique à vontade, desde que não quebre nada, respondi, tentando manter a cordialidade, mas a tensão era palpável. Ela me olhou de forma desafiadora e retrucou: está falando que eu vim quebrar as suas coisas? Você acha que eu preciso disso para ser feliz? O cansaço e a frustração começaram a se acumular dentro de mim. Já era difícil o suficiente lidar com a manhã tumultuada e a falta de sono. Não ia ficar ali suportando mais um ataque à minha casa. Olha, Dona Marlene, comecei com um tom bem claro, eu cedi a minha casa para o seu desfile. Não venha reclamar da minha casa. Se você quer fazer o seu desfile, faça, mas faça calada. Estou cansada disso. Nesse momento, percebi Henrique assistindo à cena,
sua expressão mostrava preocupação. Calma, amor. Você não pode passar nervoso, você está grávida, né? Quer que eu fique aqui com a minha mãe? Eu olhei para ele, sentindo um misto de gratidão e exasperação. Henrique, pode ir trabalhar. Eu e sua mãe somos duas adultas, sabemos nos comportar. Ninguém aqui vai se matar. A resposta saiu de forma mais incisiva do que eu esperava, mas estava tão farta de suas provocações. Dona Marlene soltou um comentário frio, espero. O tom dela, mais uma vez, me desestabilizou. Era como se ela estivesse alimentando a tensão entre nós, esperando que algo se quebrasse. Enquanto tentava processar a situação, percebi que precisava manter a calma e, ao mesmo tempo, proteger meu espaço. A ideia de um desfile poderia trazer à tona uma nova dinâmica, mas, com Dona Marlene envolvida, tudo se tornava um campo de batalha. Com um suspiro, decidi que não deixaria que isso me afetasse mais. Vamos fazer isso funcionar, mas precisamos de um pouco de respeito mútuo, disse, tentando estabelecer um limite. A casa é minha, e a gravidez não me tornaria vulnerável a críticas infundadas. Vamos começar o que você planejou, acrescentei, sem saber o que o dia ainda nos reservaria. A tensão pairava no ar, mas estava decidida a não deixar que a hostilidade dela arruinasse nosso dia. A força que eu sentia para proteger meu lar e meu bebê era maior do que qualquer desaprovação que ela pudesse me lançar. Henrique me puxou para o canto, seu olhar cheio de preocupação. Amor, tem certeza que você quer ficar aqui com ela? Qualquer coisa eu peço para ir para a empresa. Amanhã eu fico aqui com vocês. Tenho medo de vocês brigarem e você acabar passando mal. Tentei tranquilizá-lo. Não precisa se preocupar. Daqui a pouco vou para nossa consulta de rotina e deixo ela aqui com a sua equipe. Ele hesitou um pouco, mas concordou. Então vou ficar aqui com vocês até o horário da consulta, levo você e depois vou trabalhar. Pode ser? Claro, respondi, aliviada por ele se oferecer para estar ao meu lado. Então, Henrique se aproximou da mãe para informá-la sobre os planos. Perguntou, mãe, vai demorar essa avaliação ou a decoração que você vai fazer para o desfile? Claro, filho. Não é qualquer desfile. Eu quero que minha marca esteja bombando, principalmente nessa casa linda que vocês têm. Apesar da decoração ser meio feia, ela respondeu, com aquele tom cortante que já me era familiar. Aquela afirmação foi como um estalo. Henrique, visivelmente irritado, retrucou, mãe, para de dizer essas coisas. Se você falar mais uma vez sobre isso, você não vai fazer desfile nenhum. A Bruna não pode passar nervoso. Ela está carregando o meu filho. Dona Marlene não se deu por satisfeita e respondeu, com um desdém que quase me fez perder a paciência, grande coisa. Será que esse filho é seu mesmo? Henrique ficou chocado. Que absurdo, mãe. Você desconfia da Bruna desde o começo da nossa relação, só porque ela é mais velha? Ela me ama, e apesar disso, ela me acolheu nessa casa. Essa casa é dela, não é minha. O clima na sala estava tão tenso que eu podia quase cortar a atmosfera com uma faca. Eu queria gritar, dizer que estava cansada de toda aquela situação, mas percebi que o que mais precisava naquele momento era a defesa de Henrique. Ele estava ao meu lado, se posicionando contra a própria mãe, e isso me trouxe um alívio momentâneo. Dona Marlene, porém, não parecia disposta a recuar. A tensão entre nós estava acumulando-se, e eu me perguntei se seríamos capazes de enfrentar isso juntas, ou se a situação acabaria em mais um conflito. Com a consulta se aproximando, eu precisava manter a calma. Mas, ao mesmo tempo, a presença dela na minha casa estava se tornando insuportável. Enquanto aguardávamos a equipe dela chegar, sabia que precisaria ser forte para proteger não só a mim mesma, mas também meu bebê e a relação que construí com Henrique. A luta estava apenas começando, e eu precisava estar preparada para qualquer coisa que viesse. Dona Marlene arregalou os olhos, sua expressão era de incredulidade e desaprovação. Essa casa não é sua, filho. É dela. Não acredito que você está com essa mulher por causa de interesse.
Henrique, sem hesitar, respondeu: Mãe, jamais. Eu não sou interesseiro. Eu amo a Bruna, você precisa colocar isso na sua cabeça. Agora eu entendi por que você está com ela, ela disparou, sem cerimônia. Vai ser rápido essa avaliação, apesar de tudo. O tom dela era de desprezo, como se estivesse se preparando para um embate. Henrique decidiu ficar na casa com Dona Marlene e comigo até a hora da consulta. O clima estava pesado, e eu sentia que as palavras de Dona Marlene pairavam no ar como uma nuvem escura. Finalmente, chegou a hora da nossa consulta. Fomos até o consultório para verificar a saúde do bebê. O médico confirmou que estava tudo bem, mas a preocupação com a atenção em casa ainda me acompanhava. Depois da consulta, Henrique foi trabalhar, e eu voltei para casa, cheia de apreensão sobre o que ainda poderia acontecer. Ao abrir a porta, fui recebida por uma cena completamente diferente. Dona Marlene havia trocado toda a decoração da minha casa. Não conseguia acreditar no que estava vendo, parecia outra casa, sem a minha identidade. O choque me tomou, e a raiva começou a borbulhar dentro de mim. Corri para trás dela, mas ela não estava mais ali. Peguei meu celular e liguei para Dona Marlene. Assim que ela atendeu, ouvi sua voz alegre: Olá, minha querida. Você viu a nova decoração que deixei para você? É como recompensa por você ter deixado eu fazer o desfile na sua casa. A indignação tomou conta de mim. Eu vi, mas você não deveria ter perguntado se eu gostaria de trocar. Eu paguei uma arquiteta caríssima para fazer a decoração da minha casa, e você simplesmente troca tudo. Onde está a minha decoração? Quero minha decoração de volta agora, ou você vai pagar por ela. Eu não aguento mais isso. Ela respondeu com desdém: está tudo dentro de um saco de lixo. Deixei no cantinho atrás do portão. O coração acelerado, fui verificar, e realmente encontrei as peças da minha decoração jogadas em um saco de lixo, como se fossem coisas sem valor. Isso era inaceitável. Com a adrenalina subindo, liguei para Henrique e contei o que sua mãe tinha feito. A voz dele estava carregada de fúria. Você quer que eu peça para ela cancelar esse desfile? Eu não aguento mais isso. Não precisa, amor. As decorações estão aqui. Ela apenas colocou uma decoração dela, mas isso não pode ficar assim. Preciso que você veja isso com ela, que ponha um fim nisso. O diálogo entre nós estava tenso, e eu sentia que essa situação estava longe de terminar. O desfile, que deveria ser uma oportunidade, agora se tornará um campo de batalha. E, enquanto olhava para a nova decoração imposta por Dona Marlene, percebi que precisaria lutar pela minha casa, pelo meu espaço e pelo futuro do meu filho. O que deveria ser um momento de celebração estava se transformando em um verdadeiro pesadelo, e eu estava decidida a não deixar que isso acontecesse. Finalmente, chegou o grande dia do desfile. Dona Marlene já estava lá, apertando a campainha sem parar. Já pronta e um pouco nervosa, respirei fundo e tentei me manter tranquila. Quando abri a porta, fui recebida por mais uma das suas alfinetadas. Nossa, colocou essas decorações bregas novamente? Henrique, que descia as escadas correndo, ouviu a provocação e foi direto para a porta. Mãe, por favor, ele estava visivelmente preocupado em evitar uma nova briga, e eu, por outro lado, tentava não me estressar mais. Ela não perdeu tempo e perguntou: Não tem um cafezinho aí, minha querida? Respirei fundo. Tem muito mais do que café. O que você deseja? Henrique percebeu a tensão entre nós e rapidamente interveio: Mãe, o que você quer beber? Fique tranquila. Ele virou-se para mim e disse: Amor, vai descansar um pouquinho. Daqui a pouco chegam os convidados e vamos acompanhar o desfile. No fundo, eu pensei: graças a Deus, esse inferno vai passar, Contudo, ao avaliar a decoração do desfile, notei que a equipe de Dona Marlene havia arranhado todo o piso da minha varanda, próximo à minha imensa piscina. A raiva subiu, e eu tirei fotos para mostrar a Henrique. Mas, antes que ele pudesse perguntar, decidi confrontar Dona Marlene diretamente. Mostrei as fotos e disse:
olha o que a sua equipe fez. Ela olhou para as imagens, com uma expressão de desprezo. Querida, isso são os saltos das pessoas. Você está querendo dizer que minha equipe totalmente profissional fez isso? Jamais. Estou trabalhando com eles há meses e nunca vi estragarem nada em outro lugar. Até parece que eles vão estragar esse chão velho aqui, respondeu ela, como se estivesse me desmerecendo. Aquilo foi como um tapa na cara. Eu estava a ponto de explodir. A arrogância dela não tinha limites. Isso não é só um chão velho, Dona Marlene. É a minha casa. E, se você não se importa com o que acontece aqui, eu me importo. Ah, Bruna, não seja dramática. É só um arranhão, ela respondeu com um sorriso irônico. Não conseguindo segurar a indignação, eu retruquei, não é só um arranhão. É o reflexo da falta de respeito que você tem pela minha casa e pelo meu espaço. Se a sua equipe não é capaz de cuidar da propriedade, talvez você devesse repensar sua profissionalidade a ponto. Nesse momento, Henrique voltou para a sala, percebendo que as coisas estavam esquentando novamente. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, preocupado. Ela arruinou o meu piso, Henrique, eu exigi, gesticulando para as fotos que ainda segurava. E não quer assumir a responsabilidade. Dona Marlene lançou um olhar desafiador para Henrique. Oh, por favor. Não leve a sério as reclamações dela. Estamos aqui para celebrar. Mas, naquele momento, eu sabia que não ia deixar isso passar. Era hora de mostrar a Dona Marlene que eu não era uma pessoa que ficaria em silêncio enquanto ela desrespeitava minha casa e minha família. O desfile poderia ser um evento glamuroso, mas o que estava acontecendo por trás das cortinas era uma batalha que eu estava decidida a vencer. Dona Marlene, com um sorriso que beirava o sarcasmo, disse: se você está reclamando desse piso pelo lucro que eu fiz com o desfile, eu pago o piso. E, se você quiser, ainda reformo totalmente essa varanda. Eu fiquei sem palavras por um momento, sem acreditar no que estava ouvindo. Henrique, percebendo a oportunidade, interveio: mãe, paga somente o piso. Melhor para todos, né? Eu concordei, ainda em choque. Ok, me passe o Pix que eu vou fazer a transferência. Se você quiser, indico uma equipe que vai deixar esse lugar mais luxuoso e chique, ela completou. Não preciso, eu já tenho uma equipe, eu respondi, decidida a manter o controle da situação. Dona Marlene agradeceu e se despediu, finalizando o desfile, e eu respirei fundo, aliviada. Nunca mais vou dispor a minha casa para um desfile, declarei para Henrique, um pouco exasperada. Eu sempre disse para você que era sua decisão. Afinal, a casa é sua, ele respondeu, tentando suavizar o clima. Não, a casa não é só minha, a casa é nossa, eu corrigi, sentindo a necessidade de reafirmar nossa união diante de tanta confusão. 3 meses se passaram, e eu já estava no 8º mês de gravidez. Após o desfile, Dona Marlene nunca mais me ligou, e os pisos da varanda foram arrumados. Eu continuei desfrutando do meu lar e preparando o enxoval do meu filho, que se chamaria Bruno. Mesmo que Dona Marlene não gostasse do nome, eu sabia que ela sempre se lembraria de mim quando ouvisse. Então, enquanto comemorava a ausência dela e aproveitava a paz do lar, de repente, meu telefone tocou. Era Dona Marlene. Olá, minha querida. Tudo bem? Como está o meu neto? Está tudo bem. Posso falar com o Henrique? Ele está aí, respondi, sabendo que a conversa poderia ser complicada. Sim, mas a senhora não tem o número dele? Eu tenho, mas gostaria de perguntar para os dois. Tem como colocar no Viva Voz? Apesar de todo o conflito que tivemos, aquele desfile foi um momento bombástico para a marca dela, e agora ela queria pedir mais um favor. Henrique e eu trocamos olhares, e ela perguntou: posso passar 15 dias aí? Vou fazer uma exposição perto da casa de vocês, e seria muito cansativo ficar viajando todas as noites, considerando que as estradas estão perigosas agora. Henrique olhou para mim, hesitante. Pode sim, né, Bruna? Eu respirei fundo, ponderando. Concordo, mas com uma condição: minha casa, minhas regras.
Dona Marlene aceitou, e com um tom triunfante, disse: perfeito. Daqui a pouco chego aí. Daqui a pouco, eu perguntei, um tanto apreensiva. Sim, ela confirmou. Até mais. Enquanto desligava, uma sensação de ansiedade começou a crescer dentro de mim. O que estava prestes a acontecer? Será que aquela seria uma nova oportunidade para estabelecer limites ou mais uma chance para Dona Marlene tentar invadir o meu espaço? A única certeza que eu tinha era que não iria deixar que ela transformasse minha casa em um campo de batalha novamente. Estava determinada a manter a paz e proteger meu lar e meu filho, não importando o que viesse. Dona Marlene chegou em casa, acompanhada do meu sogro. Senti um alívio ao vê-lo, pois ele sempre foi gentil comigo, sempre me fazendo rir com suas piadas. O fato de ele estar lá significava que eu não ficaria completamente sozinha com Dona Marlene. Os dias e as noites passaram, e apesar da vida corrida dela, eu a via apenas durante o jantar ou, às vezes, no almoço, pois ela estava ocupada com a exposição. Estranhamente, ela parecia diferente, mais respeitosa e disposta a aceitar as minhas regras. Eu, por outro lado, estava cada vez mais cansada e com dores devido à gravidez avançada. Na última consulta, o médico me informou que faltavam apenas 5 dias para eu entrar em trabalho de parto. Quando aquele dia chegou, as dores começaram a se intensificar. Henrique estava trabalhando, e apenas eu e Dona Marlene estávamos em casa, meu sogro havia saído para visitar um amigo. As contrações se tornaram insuportáveis, e eu pedi a Dona Marlene que me levasse ao hospital. O que eu não esperava era o que aconteceu em seguida. Antes que eu conseguisse entrar no carro, ela me fez uma exigência absurda: transfira a sua casa de 7 milhões para mim e para o Henrique. Por que você quer a minha casa? Perguntei, atordoada e sem entender. Ela riu, um riso cheio de desprezo. Você não merece essa casa, sua inútil. Ela tem que ser minha e do meu filho. Se você não passar essa casa, eu vou falar para ele te deixar. O ódio nos olhos dela me fez sentir um frio na espinha. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto e a dor do parto me consumindo, olhei nos olhos dela e prometi: eu voltarei. E com isso, comecei a andar pela estrada, cada passo uma tortura. Foi então que encontrei uma pessoa que me ajudou e me levou para o hospital. A dor e o medo foram logo esquecidos quando meu filho, Bruno, nasceu. Enquanto estava no quarto com ele, pensei em como contaria a Henrique o que havia acontecido. Quando ele chegou, a expressão de preocupação estampada em seu rosto, não consegui conter o que sentia. Sua mãe me exigiu que eu transferisse a casa para vocês, eu disse. Eu pensei que você estava do lado dela e não me apoiaria. Como assim? Ele exclamou, chocado. Por que você não me disse que estava com dor? Eu teria te levado ao hospital. E a minha mãe? Onde ela estava que não levou você? A verdade foi como um peso sobre mim. Ela me expulsou de casa, Henrique. Com toda a dor do mundo, ela me humilhou e me mandou embora. Henrique parecia em estado de choque, mas sua expressão logo se transformou em indignação. Ela fez o quê? Isso é inacreditável. Ele pegou o telefone e acessou as câmeras de segurança. Enquanto assistia, sua expressão mudava rapidamente de preocupação para raiva. Eu não posso acreditar que minha mãe fez isso, ele disse, furioso. Ela não estava aqui? Eu vou me certificar de que ela pague por isso. Na manhã seguinte, ao despertar, não tinha ideia do que Dona Marlene estava tramando ou do que o dia traria. O que eu sabia era que havia uma linha que havia sido cruzada, e eu estava mais determinada do que nunca a proteger meu filho e a minha casa. As coisas não ficariam assim, e eu faria de tudo para que Dona Marlene entendesse que ninguém me tiraria o que eu construí com tanto sacrifício. Quando apertei a campainha, o coração batia forte dentro do meu peito. Dona Marlene me recebeu com um sorriso largo, cheia de amor e carinho. Mas ao entrar, a atmosfera estava longe de ser acolhedora. Ao meu lado estava o meu advogado e um oficial de justiça. Era hora de encerrar essa situação de uma vez por todas. Marlene, eu comecei, com a voz firme.
Estou aqui para informar que estou pedindo uma medida protetiva contra você. Você não pode se aproximar de mim ou do meu filho, Bruno. E toda essa fortuna que você investiu na sua marca? Ela foi financiada através da conta do seu filho, que trabalha na minha empresa. Eu sou a CEO, a dona dessa mansão, e não passarei essa casa para ninguém, apenas para o meu filho e meu marido que me apoiam em tudo que passei. A expressão de Dona Marlene mudou drasticamente. Ela se atirou ao chão, pedindo perdão de joelhos. A cena era patética, mas eu não sentia compaixão. O que ela havia feito era imperdoável. Você está sob uma medida protetiva, eu reafirmei, e não pode chegar perto de mim ou do Bruno. Você não tem mais acesso a nada além de sua aposentadoria. Ela tentava argumentar, mas eu não estava disposta a ouvir. E Henrique disse: Mãe, o que você fez foi cruel. Você nunca nos apoiou, ao contrário, fez de tudo nos afastar. E Bruna disse: Você invadiu a minha casa, Marlene. Expulsou-me em um momento de vulnerabilidade, enquanto eu estava em trabalho de parto. Você está respondendo na justiça por isso, e suas ações têm consequências. Agora, você está sem dinheiro, vivendo na pobreza, e tudo o que tem que fazer é pagar pelos seus pecados. Dona Marlene, ainda de joelhos, tentava se levantar. Bruna, por favor. Eu só queria ajudar. Meu filho. Seu filho é um adulto e pode tomar as próprias decisões. Eu não preciso da sua ajuda, e definitivamente não preciso da sua influência. O que você precisa fazer agora é se afastar e repensar suas atitudes. O que você fez não se pode consertar com palavras. A conversa ficou tensa. O oficial de justiça observava em silêncio, e meu advogado começou a organizar a documentação necessária para formalizar a medida. Eu estava decidida a proteger meu filho e a minha casa a qualquer custo. Enquanto Dona Marlene se levantava, seu olhar de desespero se transformou em uma expressão de raiva e frustração. Você não pode me afastar assim. Eu sou a mãe do Henrique. Eu sempre vou ter um lugar na vida dele. Não mais. Você não pode impor sua presença na vida dele com base em manipulações. Henrique precisa de paz, e você está fazendo exatamente o oposto. É hora de você entender que não terá mais controle sobre nós, eu declarei, firme. E assim, Dona Marlene saiu da minha casa, com o peso da derrota em seus ombros. O oficial de justiça a acompanhou, assegurando que ela seguisse as ordens judiciais, pagando com serviços comunitários. Teve que eu respirei fundo, sentindo uma mistura de alívio e determinação. Esta batalha estava longe de ser fácil, mas eu não recuaria. Eu lutaria pelo que era meu e protegeria Bruno a qualquer custo. A vida estava prestes a se estabilizar, e eu estava pronta para o que viesse a seguir.